Vamos mais entrando. Pronto. Não sei se vocês vão ver a minha tela. Se vocês virem. O problema de eu colocar aqui a tela inteira é que eu vou precisar ver aqui, pelo menos no início, o que vocês vão... Eu vou ter que dialogar com vocês um pouco no início, através da escrita de vocês. Então, eu vou ter que deixar a tela assim, ainda não inteira. Depois que passar essa parte da gente dialogar, aí a gente bota a tela inteira. Tá bem? Pode minimizar o PowerPoint inteiro? Consigo, Rodrigo? Não sei se eu sei fazer isso, não. Deixa eu ver aqui. Quer dizer, boto tela inteira e minimizo, é isso? Ok, vou deixar a apresentação assim por enquanto, sem ser a tela inteira, porque eu preciso, como eu estou falando para vocês, no início a gente vai conversar um pouquinho aqui pelo chat, tá bom? Vou iniciar agora. Rodrigo, está aparecendo uma tela aqui para mim, assim, iniciar transmissão conectando, é isso mesmo? Pronto, acho que foi, né? Posso começar? Ok, então vamos lá. Então, o tema hoje que a gente vai conversar aqui na nossa aula da EPSAN, o Centro de Estudos do IPUB, é sobre a questão, na verdade, o tema que estava descrito, né, era saúde mental na pandemia. Mas eu fiquei refletindo aí ao longo da semana e pensando que a gente já tem visto muita coisa sobre saúde mental na pandemia, sobre como se cuidar, tem um vídeo da OMS que está excelente, tem muito material sobre isso, né? Como é que a gente se cuida, como é que a gente cuida da nossa saúde mental, manter a rotina e tal. E aí eu resolvi Ok. Estão vendo a apresentação? Porque agora, quando eu botei o F5 aqui, as coisas mudaram um pouquinho para mim. Não, peraí. Deixa eu compartilhar de novo. Digita F11. F11? Foi. Vou só compartilhar de novo. Pronto? Estão vendo agora? Já estão vendo o slide? Espera aí, deixa eu compartilhar de novo aqui. Pronto, agora acho que vocês vão ver, tá complexa aqui nossa transmissão hoje. Eu não vou mais mexer em nada, a gente vai assim mesmo com tela pequena e vamos em frente, né? Melhor. Qualquer coisa que eu mexo aqui começa a dar os problemas de novo. Bom, então,
como eu estava dizendo, eu resolvi, então, pegar, na verdade, alguns autores, né, e praticamente são 4 textos, que eu acho que trazem reflexões bem aprofundadas para esse momento que a gente está vivendo, tá? Se vocês tiverem qualquer problema com o áudio e tal, me escreve aqui que eu estou vendo o chat, tá? Então, a primeira autora, que é a Eliane Brum, que é uma jornalista que escreve no Meu País, que eu gosto muito, em geral eu leio quase tudo que ela escreve, ela publicou um livro no ano passado sobre a questão do Brasil, e ela publicou agora, né, em março e em abril, 2 textos no Meu País. Um é O Vírus Somos Nós, e o outro é O Futuro Pós-Coronavírus Já Está em Disputa. O segundo é um autor que a Eliane Brum cita, que é o Bruno Latour, que agora também é um filósofo, né, francês, que agora, em 29 de março, publicou um texto pequeno, que foi traduzido aqui pela Débora Danovich e o Eduardo Vieira de Castro, que chama Imaginar Gestos que barrem o retorno da produção pré-crise. E o terceiro é um texto mais antigo, de 2018, do João Moreira Salles, publicado na revista Piauí, que chama-se El Salvador a respeito da força e da fragilidade. Então, a gente vai começar aqui fazendo um exercício, aí é que eu vou precisar que vocês escrevam aqui um pouquinho no chat e eu vou ler o que vocês vão escrever, que é um exercício que foi proposto justamente pelo Bruno Latour, nesse artigo dele, de 29 de março, traduzido, como eu falei, pela Daniela Danovski e o Eduardo Vieira de Castro, e esse exercício ele é o seguinte, a gente vai responder, eu queria que vocês respondessem, não sei se eu tenho como melhorar, que o João está dizendo que a transmissão está falhando, né? Mas eu vou tentar aqui falar mais perto do microfone e ver se melhora. Então, esse exercício é o seguinte, a primeira pergunta, nós vamos responder, pode responder silenciosamente, quem quiser compartilhar, responde aqui no chat para mim, algumas perguntas, mais especificamente são 6 perguntas. A primeira pergunta é, quais as atividades que foram suspensas que você gostaria que não fossem retomadas? Vamos, assim, rapidamente, a gente tem que ser rápido, porque a gente já perdeu meia hora aqui, senão a gente não vai chegar até o final. Então, se alguém quiser, assim, quase como um brainstorming rápido, o Alexandre já falou aqui no trânsito, não gostaria de que fosse retomado o trânsito, o Pedro Gouveia também gostaria que fosse retornada a rotina dele. Alexandre, poluição. Então, poluição, trânsito, retomar a rotina. Poluição. Ok. Então, vocês pensaram aí, a maioria, pobreza. Pobreza, poluição, trânsito. Ok. Então, nós não gostaríamos que essas coisas fossem retomadas, né? A segunda é, descreva por que essa atividade, então nós estamos falando aqui de poluição, de trânsito e de pobreza, ela é prejudicial, supérflua ou perigosa ou sem sentido e de que maneira a gente conseguir acabar com a poluição, com o trânsito, com a pobreza, retomar nossa rotina, poderia ou fazer com que outras atividades que você prefere fossem mais fáceis ou pertinentes. Quem pode aí escrever alguma coisa? Fabrício está dizendo que a experiência do homem pós-moderno de ousar ter domínio sobre a natureza. É uma atividade que ele gostaria que não fosse retomada. A Carolina está falando da questão da produção de produtos excessivos. O Alexandre do trânsito que faz a gente perder muito tempo. A Eldia está falando do término das desigualdades. Shirley, menos carros pelas ruas, mais solidariedade com o próximo. Todo mundo está indo mais ou menos na direção aqui que eu quero levar na nossa conversa. Menos desigualdade. Bom, a terceira pergunta é, que medidas você sugere para facilitar a transição para outras atividades daqueles trabalhadores, empregados, agentes, empresários, que não poderão mais continuar na atividade que você está suprimindo? Nós falamos, por exemplo, de trânsito. Então, para diminuir carro, a gente vai ter questão com as fábricas que produzem carro, vai ter questão com as pessoas que trabalham como motoristas, etc. Né? O que vocês acham que poderia ser feito? Talvez a gente não tenha essa resposta agora, mas é para a gente continuar pensando sobre isso. Né?
o mundo, como é que o mundo poderia caminhar para que a gente pudesse, de fato, diminuir a poluição, diminuir a pobreza, suprimir essa quantidade de carros, etc, etc. Né? Alguém tem alguma ideia? Tem alguma ideia de o que poderia sugerir para facilitar essa transição? Pedro está escrevendo aqui, rever as relações interpessoais e estabelecer novas prioridades. A Júlia, investimento em transporte público, a inversão de proporcionalidade entre vida trabalhista e vida pessoal, rodízio presencial no trabalho. Então, já estão surgindo aqui uma série de medidas que a gente acha que poderiam ser adotadas. Né? Mais transporte, investir em metrô, ciclovias, fabricação de bicicletas de bambu, etc. A quarta pergunta, quais as atividades agora suspensas que você gostaria que fossem ampliadas, retomadas ou mesmo criadas a partir do zero? Então, agora é o contrário. Antes é o que a gente não queria que voltasse e agora é justamente o que a gente gostaria que voltasse. Mais convívio com a família, solidariedade, ambientes culturais, relações sociais, novas tecnologias que sejam menos prejudiciais ao ambiente. Ok. Então, isso é o que a gente quer. Mais relação social, mais ambiente cultural, menos prejuízo para o meio ambiente. Cooperação interpessoal. A quinta, ainda a Andréa falando, maior integração, solidariedade, respeito, etc. Mais atividade ao ar livre. A quinta pergunta do Bruno Latour nos faz é, descreva por que essas atividades, essas que a gente está dizendo que são positivas, né, parecem positivas e por que elas tornam as outras atividades que a gente prefere mais fáceis, harmoniosas, pertinentes e ajuda a combater aquelas que você considera desfavoráveis. De novo, a gente não precisa ter uma resposta pronta para isso, mas são coisas para a gente continuar pensando. Né? Porque se a gente tiver mais solidariedade, mais cooperação, etc., mais cultura, né? Como é que isso, de alguma maneira, pode ajudar a combater aquelas que a gente falou que não queria? Poluição, trânsito, desigualdade social, pobreza, etc. O Fabrício, aqui da Rocha Caruso, está dizendo que entende o vírus como uma enzima para as relações trabalhistas de maneira remota, trazendo o indivíduo para o ambiente familiar, como era na Idade Média. E o Alexandre fala, o Alexandre Varense, temos mais afeto com nossos familiares. E, por fim, a última pergunta que o Bruno Latour nos faz para a gente pensar nesses tempos de pandemia é que medidas você sugere para ajudar os trabalhadores, empregados, agentes, empresários a adquirir as capacidades, meios, receitas e instrumentos para retomar, desenvolver e criar essas atividades. A Liliane Oliveira está dizendo, valorização e investimento em educação básica de valores morais e éticos. Seria uma maneira da gente poder retomar, né, essas questões. A Cristina diz, o coronavírus nos coloca em uma situação mundial de pensarmos no todo, no outro, no modo de deslocarmos. Quer dizer, Alexandre, agora perdi você, Alexandre, que outros botaram depois de você. Programas de ajuda, programas de ajuda à população pobre de forma contínua. A Joserlane diz, aumentando a empatia, temos mais retorno em bem-estar. Andréia, proporcionar mais informação, oportunidade. Então, a gente está tendo aqui uma opção de ideias, né? E essa questão da pandemia e desse isolamento social que a gente está vivendo estão nos fazendo pensar, né? Investimento na educação, até aqui havia uma supervalorização do ter, e agora parece que isso não faz muito sentido, mas valorização do ser, melhorar políticas públicas, etc, etc, etc. Então, vamos seguir aqui na nossa apresentação. Deixa eu só chegar aqui nela, porque eu me perdi aqui com ela. Bom, acho que eu cheguei agora. Deixa eu só ver aqui como é que eu vou. Perdi agora ela aqui para poder passá-la. Peraí.
voltar aqui para ela. Então, vai voltar a apresentação já para vocês. Pronto, entrou. Além dessas questões, né? A Eliane Brum, ela acrescenta uma pergunta que é: qual poderia ser a melhor ação de desobediência civil no Brasil neste momento? E aí eu botei duas figuras aí de isolamento social. Quer dizer, o que de fato a gente teria que fazer no nosso país hoje para aproveitar esse momento que a gente está vivendo tão excepcional para uma transformação real dessas coisas todas que a gente falou que quer mudar. Bom, então, o que a pandemia tem nos mostrado é que o nosso modo de ver precisa mudar. O impasse imposto pela pandemia não é novo. Nossa sociedade precisa se tornar outra. E aí, a Eliane Brum é uma pessoa que vem, e o Latour também, que vem trabalhando muito a questão da emergência climática, né? Do aquecimento global, enfim, de tudo que o homem tem feito em relação à Terra, né? Esse padrão de consumo que a gente tem, né? Um padrão incompatível com a vida na Terra, né? Além das poucas corporações grandes que destroem o planeta. Não sei quem de vocês aqui teve a oportunidade de ver a conversa entre o Ailton Krenak, né, que é uma liderança indígena brasileira, dos Krenak, e o Marcelo Gleiser, que é um físico também brasileiro. Foi um debate muito interessante, está no YouTube, quem quiser ver. E ali o Krenak fala muito disso, né, dessa questão desse consumo, desses brinquedinhos que a gente faz, e na verdade, montanhas, né, que saem de um lugar da Terra, são levados para outro para retornar em celulares e outras coisas, enfim. Uma opção de coisas que a gente foi, de alguma forma, caminhando dessa maneira, né, nós, humanos, brancos, ocidentais, etc., levando a essa situação realmente de incompatibilidade com a vida na própria Terra, né? Destruindo o próprio planeta, que é a nossa casa comum. Uma outra coisa que a pandemia também nos traz, assim, de repente a gente tomou consciência que nós somos bichos, né? Que nós somos animais, que nós somos uma raça como qualquer outro, como cachorro, como arara, como peixe, etc. A gente tem um limite que é o nosso próprio corpo, né? Então, a pandemia trouxe uma consciência, né, de novo, que parece que o homem estava perdendo essa consciência. A outra, algo que alguém escreveu lá no início, né, é essa ilusão de que o mundo é controlado pelos humanos, que a gente controla as coisas, né? Isso também, rapidinho, a gente se deu conta de que não. Tem um bichinho aí muito menor que a gente e que, na verdade, mora na Terra tanto quanto a gente e que nos ameaça. A mesma coisa do clima, só que a gente não para pensar. Se a gente aquece um pouquinho, se a gente perde a capacidade, por exemplo, de oxigênio da Terra, morre todo mundo na mesma hora. Quer dizer, a gente depende totalmente desse meio ambiente para poder estarmos vivos, falando aqui, etc. Então, compartilhamos esse planeta com milhões de outros seres vivos, mas agimos como se fôssemos os únicos, os donos. E, na verdade, infelizmente, já destruímos boa parte desses nossos companheiros de trajetória, né? Então, o vírus, que também é um habitante desse planeta, nos lembrou de algo que tínhamos esquecido. Uma coisa bem simples, mas realmente parece que a gente esqueceu. Que os outros existem, que não é só nós, não somos só nós. A Eliane Brum também traz essa reflexão que eu achei muito interessante, desse sociólogo chamado Ben Carrington, né? Que a gente fala muito em isolamento social, mas o que ele diz que, na verdade, o que a gente está vivendo não é um isolamento social, sim um isolamento físico, né? Porque, na verdade, a gente está super conectado. Por exemplo, agora a gente está fazendo essa conversa, tem 1000 outras conversas acontecendo aí, 1000 plataformas, né? E aí, essa distância, por exemplo, de quem está onde, em que lugar do Brasil, em que lugar do mundo, ela realmente desapareceu. A gente nunca esteve tão conectado e a gente nunca se deu tanto conta do quanto a gente depende uns dos outros e do nosso planeta, até e sobretudo para nos mantermos vivos. Outro elemento também bem interessante que apareceu com essa questão da pandemia
é que a gente percebeu que a gente é capaz de mudar radicalmente e globalmente, a partir de uma ameaça à vida de cada um de nós, né? Quando é que a gente ia imaginar que a gente ia, de uma semana para outra, todo mundo ficar em casa, quem pode, né? Porque aí a gente vai chegar na questão da pobreza, da desigualdade daqui a pouquinho, porque também no isolamento social não é todo mundo que pode, né? Esse distanciamento físico. Mas o que a gente percebeu, e o Krenak, nessa conversa que eu falei para vocês, fala muito disso, como é que a gente é capaz de obedecer uma ordem, mesmo que essa ordem seja uma ordem desconfortável para nós, quando existe uma ameaça maior, né, em jogo. Em tempos normais, a gente convive com situações de miséria, irmãos e irmãs que morrem de fome, que não tem lugar para morar, sem condição mínima de existência, e a gente vai tocando a vida. Eu acho que até que a gente se angustia com isso. Não acredito que a maioria das pessoas não pense nisso, ou não esteja nem aí para isso. A gente se angustia, mas a gente vai tocando a vida, a gente fica meio sem saber o que a gente poderia fazer para mudar isso. É como se as coisas não pudessem mudar. E o que a pandemia vem mostrar para a gente é que as coisas podem mudar, né? A gente pode, de fato, fazer alguma coisa em relação a essas coisas tão difíceis do caminho que o mundo foi tomando. Em relação ao nosso país, né? 5 bilionários brasileiros concentram a mesma riqueza que a metade mais pobre do país. Então, 5 pessoas têm o mesmo patrimônio que 100 milhões de brasileiros. É normal isso? A gente pode conviver com isso? Até agora a gente vem empurrando essa questão com a barriga, né, e tocando cada um a sua vida, etc. Mas é evidente que isso não pode ser tomado como uma coisa normal. Então, seria muito bom mesmo que pudéssemos aproveitar esse tempo de pandemia, essa freada de arrumação, para arrumar a casa. E aí a gente precisa responder a uma pergunta também. Qual é o mundo que a gente quer? Qual é o mundo que queremos, né? Lutar pelo que só é normal para poucos, né? Certamente não é isso que a gente quer. É claro que a vida ameaçada pelo vírus é o imperativo da emergência. A gente está aí com os profissionais de saúde, todos eles na linha de frente, profissionais de segurança, as pessoas que não podem parar, nesse imperativo da emergência de lutar pela vida de cada um, de todos. Nós, quem está podendo fazer esse isolamento físico, né, está ficando em casa, etc. Mas, para além disso, né, saída da emergência, é preciso fazer algo ainda mais difícil, que é lutar pelo futuro pós-vírus, pós-pandemia. Senão a gente vai retornar a essa normalidade, entre aspas, e que, na verdade, é uma brutalidade cotidiana. Isso sem falar das questões climáticas, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, tudo isso é desse texto da Eliane Brum, tá? Nada disso aqui é meu, eu só compilei o que ela traz para a gente. Com o vírus, descobrimos que aqueles que afirmaram ser impossível parar de produzir, diminuir o número de voos, aumentar os investimentos dos governos, por exemplo, na questão da renda mínima e outros, e mudar radicalmente nossos hábitos, mentem. As pessoas que militam nessa questão climática, né, vêm falando isso há muito tempo, né? E houve até essa questão, por exemplo, dos estudantes que começaram a fazer greve, não ia à aula às sextas-feiras, aquela estudante que parou de ir à escola, ficou na frente da escola, né, alertando para o mundo todo essa questão de qual é o mundo que a gente vai deixar para os outros, né? E a resposta é sempre, mas não dá para mudar, se você mudar vai ser uma catástrofe, como a gente está ouvindo agora, uma catástrofe econômica, social, etc. Mas o fato é que quando essa ameaça maior aconteceu, o mundo parou, né? Boa parte do mundo parou. Então, impossível é seguir vivendo como temos vivido. Então, o que ela propõe, a Eliane Brum, é que a gente possa usar esse momento de parada para produzir um pensamento social para atuar coletivamente e em rede. Alguns podem parar de trabalhar ou trabalhar de casa. Esses sobrevivem. E outros não podem. Esses morrem. Alguns têm casa para se isolar. Esses sobrevivem. Outros não têm. Esses morrem.
Então, o Bruno Latour ele diz o seguinte: quando essa coisa toda passar, certamente o que vai ser dito é precisa retomar a produção, precisa retomar o crescimento, etc., o mais rápido possível. E aí ele diz: não, nós temos que responder com um grito, de jeito nenhum. A última coisa a fazer seria voltar a fazer tudo o que fizemos antes. A crise sanitária está embutida em uma mutação ecológica duradoura e irreversível. A crise do coronavírus nos mostrou que a economia pode ser desacelerada e parar. Para os ecologistas, essa é uma oportunidade única de desacelerar, parar e mudar de rumo. Mas para os adeptos da globalização, na verdade, é uma oportunidade de se livrar dos obstáculos que ainda restam. O pouco do bem-estar social, a mínima rede de proteção dos mais pobres, as ainda insuficientes regulamentações contra a poluição e do excesso de gente que atulha o planeta. Vocês já devem ter ouvido isso. Né? Ah, não tem problema, morre aí os velhos, morre não sei mais quem, os pobres, etc., e o planeta vai ficar até melhor. Então, o que esses autores vão dizer é que não se trata nem de retomar ou de transformar a produção, mas de abandonar a produção como um único princípio de relação com o mundo. Aprender a selecionar cada segmento desse sistema pretensamente reversível. Quer dizer, o que de fato nos interessa, né? E abrir mão do que não interessa. Experimentar pouco a pouco o que é desejável e o que deixou de ser. O último texto que eu queria compartilhar com vocês, então, um pouco também nessa linha, que é esse texto do João Moreira Salles, que foi publicado em 2018, que chama El Salvador a respeito da força e da fragilidade. Na verdade, é uma discussão muito mais dos rumos políticos, né, que o Brasil tomou, mas ele cabe muito bem nessa discussão agora dos tempos de pandemia. Né? Então, o Moreira Salles ele traz uma citação do Paul Ricoeur, num livrinho, que está ali, bem pequenininho, né? Onde ele diz o seguinte: onde há poder, há fragilidade, e onde há fragilidade, há responsabilidade. Quanto a mim, diria mesmo que o objeto de responsabilidade é o frágil, o perecível que nos solicita, porque o frágil está, de algum modo, confiado à nossa guarda, entregue ao nosso cuidado. Nesse monte de coisa que a gente recebe, temos recebido, né, WhatsApp, enfim, informação de tudo que é canto, eu recebi uma pequenininha que dizia, que acho que é aquela antropóloga, Margaret Mead, né, que perguntando para ela quando é que a civilização começou, pensando que ela ia falar no fogo, nos artefatos e tal, ela disse, quando a gente encontrou o primeiro fóssil, de alguém que tinha se recuperado de uma fratura no fêmur. Porque naqueles tempos, para alguém se recuperar de uma fratura de um fêmur, era preciso certamente que alguém cuidasse daquela pessoa, porque sozinha ela não ia sobreviver. Então, na verdade, o que nos torna, né, humanos, civilizados, etc., é esse cuidado com o mais fraco. A gente esqueceu disso. A gente esqueceu, pelo contrário, nos tornamos os maiores predadores do planeta, como disse também o Marcelo Gleiser nessa conversa com o Krenak, né? Nós nos tornamos a peste da humanidade. Nós nos tornamos um perigo para os seres, para o planeta e para nós mesmos. Existem certamente várias maneiras de medir as virtudes e os fracassos de um país, ou mais propriamente dos que o construíram. Avaliar se correspondemos ou não às responsabilidades de Ricoeur é uma delas. E a responsabilidade que o Ricoeur fala é justamente com o mais fraco, o mais pobre, né? O que claudica, o que falha. Será que a gente tem respondido, né, a isso? E aí o João Moreira Salles traz uma autora que eu gosto demais, que é a Simone Veil, que é uma francesa que viveu no início do século XX, na primeira metade do século XX, né, ali está em 1909 a 1943, passou pela Primeira Guerra e morreu, né, durante a Segunda Guerra. E ela tem alguns escritos muito importantes e, sobretudo, ela viveu de uma maneira muito coerente com aquilo que ela acreditava. Ela foi trabalhar nas fábricas, ela
de fato, deu a vida dela, né, para essas pessoas mais frágeis. E aí ele traz uma frase dela que me parece belíssima, né, que diz: a desatenção é a primeira etapa da violência. Nós que vemos os outros nas garras da aflição, nós somos obrigados primeiro e acima de tudo a prestar atenção. Olhar, ver, notar. Sem isso não há empatia e na ausência da empatia vem o descuido. A selvageria tem um cortejo de avatares: descaso, grosseria, estupidez, cinismo, truculência, ferocidade. Cada uma dessas manifestações reduz o seu objeto à coisa. São todas expressões de força. A força é sempre violenta, é o que subjuga. O importante é exercer as virtudes contrárias, e aqui eu acho isso muito importante, né? Exercer as virtudes contrárias à violência. Ou seja, não responder violência com violência, mas viver essas virtudes contrárias, né? Pelo reconhecimento da necessidade de prestar atenção, que é o ato radical de solidariedade a quem se encontra subjugado pela força. E ali eu botei uma figurinha da questão da violência doméstica, por exemplo, durante a epidemia. Prestar atenção, olhar, notar, é o início de qualquer possibilidade de cuidado, de solidariedade. Se o propósito da força é abafar a dissonância, o propósito de quem se opõe à força deverá ser o de abrigar tudo o que destoa, o que é irrelevante, o que não chama atenção, o que fala baixo, o que é tido como dispensável, o que parece pouco, o que claudica. As coisas merecem ser, ponto final. Esta afirmação deveria bastar. Isso aqui me parece muito, muito forte, né? Essa frase. As coisas merecem ser, ponto final. Essa afirmação deveria bastar. E aí a gente vê uma profissional de saúde cuidando aqui, né, de uma pessoa, vê uma pessoa aqui em situação de rua, lá em São Paulo, dentro de uma tenda, né, de campo. Mas não é assim. Nem todo mundo se preocupa com o que não tem utilidade, ou se abstém de converter em mercadoria tudo aquilo que toca. Não é à toa que os indígenas, muitos povos indígenas nos chamam, nós, né, brancos, ocidentais, etc., de povo da mercadoria. Parece que tudo que a gente toca tem que ter um preço, tem que ter um valor, vira mercadoria, vira coisa, né? Pessoas também. Nós desaprendemos de viver no planeta, se é que algum dia soubemos. Produtores de lixo, destruidores do planeta, daqueles que compartilham conosco dessa nossa terra. Se essa pandemia servir para nos mostrar e, sobretudo, possibilitar novos caminhos de estarmos em nosso planeta, maravilha. Infelizmente, eu aqui, Maria, não sou tão otimista. Acho que a gente teve outras oportunidades e parece que entra na roda depois que a coisa passa, ou que a gente acha que passa, e a gente segue, né? Sem pensar muito no que passou, ou sem perceber que existe sim maneiras de mudar isso, né? E aí eu me pergunto que lideranças temos que nos possibilitem a caminhar em novos rumos e novas bases. Eu botei ali o Gandhi, botei o Krenak e botei o Papa Francisco, que escreveu uma encíclica belíssima, né? Laudato Domini, sobre a nossa casa comum, sobre viver na nossa casa comum, que foi, se não me engano, no ano passado, já mostrando toda essa preocupação, né, com o cuidado com o planeta, com a nossa casa, com os nossos companheiros de travessia e de viagem. Uma experiência linda que a pandemia tem nos trazido é a cooperação entre os cientistas, entre os diversos setores da ciência, dos profissionais de saúde, compartilhando suas experiências, seus bancos de dados, suas descobertas em tempo recorde também, mostrando que é possível, né? Nesse mundo da patente, no eu fiz, eu vou vender, eu vou tirar os lucros disso que eu criei. Quem criou, gente? Né? Quem é quem sem os outros? Acho que são essas coisas que a gente tem que acordar e perceber e aproveitar esse tempo de exceção, de excepcionalidade, para ver se a gente acorda um pouco mais para isso. Nos manteremos assim quando ameaça a vida deixar de ser aparentemente tão premente, que a gente tem pessoas morrendo aí todo dia de fome, né? De desespero, de isolamento, todo dia, toda hora, né? Teremos a capacidade de aprender e mudar, sair do indivíduo, do meu primeiro e pensar no nós, no todo?
é preciso, é urgente, que cada um de nós e todos juntos encontremos os meios para continuarmos vivos e atentos à vida de cada um desse planeta e, consequentemente, do próprio planeta. Obrigada. Então, agora eu fico aí à disposição para as perguntas. A Andréia que vai fazer. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui o chat de novo. Você vai me mandar pelo telefone, Andréia, as perguntas? Sem perguntas ainda, tá ok. Vocês querem fazer algum comentário aqui no chat, pessoal? Deixa eu ver se... agora que eu cheguei aqui no chat, eu acho. Professora Maria, Oi, fala, Fátima. eu estou vendo uma pergunta aqui. Pois não. Espera aí que eu vou passar para a senhora. Esse é navegador. Espera aí, professora, que ela agora saiu. É uma pessoa querendo a indicação de um livro. Se a senhora puder dar as indicações ou como ter acesso, seria bom. Tá Qual, bom, eu posso mandar para você, Fátima, os textos e você passa para o pessoal qual o nome do quando livro acabar. do Paul Ricoeur mostrado, né? Então as pessoas estão pedindo essa questão da bibliografia que a senhora deu. A senhora passa para mim, então, ok? Passo, pode deixar. Passo os textos e aí você compartilha com todo o E pessoal. querem saber se a senhora também pode mostrar a apresentação, disponibilizar. Posso. Mando a apresentação para vocês e lá vai ter as referências todas. Na própria apresentação você já tem a referência também. Eu acho que foram as únicas perguntas. Andréia, está conseguindo falar com a senhora? Não, só você, por enquanto. Tem Tá. várias coisas no chat aqui bem interessantes, né? As pessoas querem acreditar que tudo será diferente, mas assim que a pandemia passar, a maioria voltará ao mesmo estado inerte de sempre. Eu acho que esse é o risco, realmente, e pela experiência que a gente tem da humanidade, não é muito difícil de que isso aconteça. E eu acho que um alerta muito importante é que certamente o que vai acontecer rapidinho, já está acontecendo, é começar a falar. Deixa eu botar aqui na tomada. Tem que crescer, tem que crescer, tem que produzir e tal, sem se pensar que tipo de produção, que tipo de crescimento realmente a gente quer para a nossa humanidade. Porque a questão climática ela está aí, né, gente? Ela já está dada. Né? Então, se não mudar o rumo, né? A El descreve aqui, acho que essa pandemia nos traz como reflexão a necessidade de repensarmos o que será necessário mudar para que possamos continuar como espécie sobrevivente. Creio que haverá novas pandemias por novos vírus, assim como teremos no futuro uma crise climática que irá causar fome por falta de alimentos e falta de água doce. Como muitos irmãos nossos nessa terra estão aí perecendo de fome, falta de água e etc., já agora. Né? De que forma a humanidade pode se preparar para viver de forma igualitária essas tragédias? Né? Não podemos sobreviver se não pensarmos apenas em redução das desigualdades sociais, redistribuição de renda ou cumprimento da Agenda 2030. De que forma o ser humano deve e pode se tornar melhor para simplesmente sobreviver. Né?
André disse que mandou 2 perguntas pelo WhatsApp, deixa eu abrir aqui. O que ela acha sobre o espectro que a humanidade se encontra, individualismo capitalista e a totalidade comunista? Enfim, não sou uma especialista desses temas, né? Não sei quem fez a pergunta, mas eu acho que a gente precisa exatamente encontrar uma outra via, né? Uma outra via. Nem o capitalismo está nos levando para o buraco, e o comunismo, da forma como ele foi implantado, também, né? Virou totalitarismo na maioria dos lugares. Então, o que está nos faltando é exatamente encontrar esse caminho, né? Esse caminho. O pessoal tem dito, a direita está levando todas nessa pandemia, sim, mas a esquerda também parece perdida. E até essas divisões, direita e esquerda, eu acho que elas talvez não caibam mais mesmo, né? A gente precisa, enfim, de alguma maneira, fazer com que essas pessoas que estão, né, em vulnerabilidade, que não chegaram, né, os mais frágeis, é preciso esperar por eles, é preciso fazer com que eles cheguem junto, né? Eu acho que essa é o aprendizado que a gente precisa ter. Não dá para eu ir sozinho, eu tenho que realmente trabalhar e estender a mão para aquele que precisa chegar junto, que precisa estar junto também, né? Deixa eu ver outra pergunta aqui que a Andrea mandou. É aquela questão da Eldia, né, que eu já li, de que forma o ser humano pode se tornar melhor para simplesmente sobreviver. São questões complexas, né, Eldia? Eu tenho pensado muito naquela coisa da gente cuidar do nosso jardim, ou seja, não resolve o problema, mas pelo menos a gente começa, que se cada um começar a cuidar do seu jardim, a gente consegue talvez mudar, né, bastante coisa. Professora Maria da Celina, há algum pensamento ou ações sustentáveis que você acredita que poderia implementar alguma mudança? E falar um pouco sobre as ações durante a pandemia na rede de saúde mental. Essa questão do sustentável, né, Celina, isso também é uma coisa que os indígenas e os ambientalistas e o pessoal que tem, né, milita nessa coisa do clima, eles acham isso totalmente ridículo, né? Não tem aí uma empresa que polui, e aí faz não sei o que é sustentável, né? Um dos exemplos que a Eliane Brum dá, por exemplo, a questão da água, né? Pega a água lá do aquilífero Guarani, ou sei lá qual, engarrafa e bota lá no rótulo que é sustentável. Não tem isso de sustentável. Ou a gente vai realmente mudar e fazer com que o planeta possa ainda permanecer habitável para os seres que vivem neles, e o ser humano provavelmente é um dos primeiros também que desaparece, né? Ou não vai, não tem essa coisa da sustentabilidade. De alguma maneira, a crítica que se faz a isso é que também é uma maneira do capitalismo tentar se apropriar, né? Continuar ganhando dinheiro e continuar vendendo, e etc. A mudança tem que ser muito mais radical do que isso, né? Sustentável só se realmente a gente mudar a maneira de estar na Terra, né? O José Henrique diz... aqui, peraí. Cristina Otero, como você pensa em sintomas emocionais e as patologias psíquicas que estão se potencializando nesse momento? O que a gente vê, Cristina, né? O que a gente tem lido e visto também, né, Cristina? Muita angústia, muita ansiedade. Aí os estudos mostram toda essa questão do estresse pós-traumático, pós-pandemia, que são coisas que certamente a gente precisa cuidar, e precisa cuidar agora, porque o que a gente fizer agora vai ter consequências no depois, né? Então, a gente tem visto muitas iniciativas no sentido de centrais de atendimento para os profissionais que estão na linha de frente, né? Eu tive uma conversa muito interessante com uma psicóloga que trabalha na França, que é brasileira, mas está há muitos anos lá, que é a Alice Polomei, que trabalha no hospital lá. E o que ela disse é o seguinte, que lá eles estão priorizando, nesse momento, atividades, por exemplo, para os profissionais que estão em plantões e tal, atividades mais ligadas a relaxamento, a lidar com estresse, tipo mindfulness, meditação e tal,
que eles oferecem quando a pessoa sai do plantão. E estão deixando os acompanhamentos mais mesmo psicoterápicos e tal para depois que passar, né, essa barra mais pesada agora, né? Porque nesse momento é muito complicado, a pessoa está vivendo e ainda está rememorando o trauma, né? O que vários estudos mostram que nesse momento que você está vivendo o trauma, você ficar falando e repetindo, né, não é uma coisa benéfica, isso seria num segundo momento, que agora não tem memória, agora é vivência atual do que você está passando. Então, o acompanhamento mesmo de forma de você lidar com o estresse naquele momento seria mais interessante, né? O José Henrique, diz que no isolamento muitas pessoas devem ter percebido que não vivem se autobastando, né? Agora, a questão que faço, com base no egocentrismo, egoísmo, personalismo, é quanto tempo durará essas reflexões por parte da população em geral. O grande problema, ao meu ver, é que a sociedade estimula o desinteresse solidário, no diz de Simone Weil. A desatenção logo surgirá. O que tu acha? Eu acho que sim, Henrique, por isso que eu falei que eu não sou muito otimista, não. Mas eu acho que a gente tem que ser essas vozes que vão insistir nisso. E como a ameaça do clima é uma ameaça real e bem próxima, né? Nessa conversa também do Krenak com o Marcelo Gleiser, eles falaram, o Krenak, sobre tu falou, eu nem acompanho isso, mas parece milionários que já estão querendo construir uma base em Marte, etc. Mas isso, enfim, né, não vai resolver a questão. Então, isso pode ser uma chance, se a gente conseguir usar essa pandemia para acordar para isso, mas eu também não sou muito otimista, infelizmente, né? O Bruno Neto, a questão da exaustão dos recursos naturais do clima, assim como da desigualdade e concentração da renda, é determinada em grande medida pelo sistema econômico. Como transcender esse sistema sem agirmos politicamente nessa direção? Eu acho que a gente não tem como prescindir da política, Bruno, mas talvez a gente tenha que reencontrar os caminhos, né, dessa política. Acho que a política, a democracia são heranças, de coisas muito interessantes que o ser humano conseguiu criar para viver em comum, né? Eu acho que a gente precisa reinventar isso, né? Essa maneira de fazer política, mas sem dúvida, por isso que eu falei de que líderes, né, a gente tem nesse momento, capazes realmente de mobilizar, né, a Terra para ela andar numa outra direção, né? E a Jusley fala da questão da fé, do transcendente, que eu realmente propositalmente não tratei, porque são questões também muito complexas essas, né? A ciência já mostra que a fé é um diferencial. Essa questão de fé, isso daria uma outra conversa que eu não me sinto muito com capacidade para desenvolver, mas não tenho dúvida que você ter fé, né, fé em algo maior, fé que dá um sentido para a vida, fé que dá um sentido para o mundo, etc., ajuda você a caminhar. Agora, a gente vê também como uma fé, né, que, na verdade, a gente pode questionar que fé é essa, né, também pode levar ao contrário, né, pode levar para alienação, pode levar para você... Tantas pessoas aí que se dizem que têm fé e, ao mesmo tempo, dizem, não, só vão morrer aí uns velhinhos e tudo bem, né? Então, essa questão da fé, ela é muito delicada e importante nesse momento que a gente vive, né? Porque ela tem tido consequências muito sérias, né, na humanidade como um todo e no nosso país em particular, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Andrea está dizendo sem mais perguntas. Sim. A Celina fala da questão do plantão, da mindfulness antes e depois, né, da meditação. Sim. A Osana diz que a oportunidade de repensar nossa trajetória, criar novos paradigmas humanamente humanos para a humanidade que se desumanizou, né? Devemos exterminar esse tipo de pensamento reducionista. Eu concordo com isso tudo. Uma reflexão aí que a gente não trouxe aqui, mas que eu acho muito importante,
também é uma reflexão do Krenak nessa conversa que eu aconselho vocês a assistirem, é essa pretensão do ser humano pelo novo, né? O novo celular, o novo carro, o novo isso, o novo aquilo. Isso também está nos levando para onde a gente está indo, né? Essa coisa do consumo, do capitalismo, enfim, por aí vai. Essa roda, parece que a gente não tem como sair. Acho que a grande novidade, sem o livro do Ailton Krenak que a Ana Andrade está compartilhando, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, é um livro pequenininho, são acho que 3 conferências dele que vale a pena a gente ler e refletir agora nesse momento. Né? Eu acho que o que é isso? O que a pandemia trouxe primeiro, nos mostrou que nós somos bicho, nós somos uma raça, não controlamos nada, não somos donos de nada, pelo contrário, estamos estragando o planeta onde nos foi dado viver, e que o que acontece na China tem consequências aqui, que a gente não está sozinho nesse planeta, e que a gente precisa encontrar formas de estar de outra maneira, né? Diminuir essa coisa desenfreada, essa roda que parece que não para. Né? A Georgia está falando de um outro livro dele, Amanhã Não Está à Venda. Fala, Fátima. Não, termina a senhora que eu falo depois da senhora. Pode falar. Acho que já está chegando nossa hora também, né? Em cima disso que a senhora falou, né, a senhora não acha que nós estamos num momento que vai acontecer um rompimento com os antigos paradigmas, que não vai dar mais para as pessoas voltarem àquela vidinha, aquele modo de vida que tinha, porque as coisas realmente se romperam de uma certa forma. Eu acho que não vai ser muito difícil se voltar ao nosso modelo antigo. No meu modo de ver, parece que agora que nós estamos começando uma nova época, uma nova contemporaneidade, porque aquilo tudo que se pensava, a gente está vendo que pode fazer diferente. A senhora vê, na própria economia, se fazia um prédio imenso, se gastava um dinheiro imenso, e hoje as pessoas estão trabalhando em suas casas e as pessoas estão conseguindo levar o trabalho de uma certa forma. Determinados trabalhos, não são todos, entendeu? Mas tem pessoas agora que já estão se envolvendo nesse novo movimento. Não sei se a senhora concorda com isso, mas que deverá haver uma mudança aí de modo de lidar com tudo, não acha? Olha, Fátima, eu gostaria muito, mas, enfim, eu não sei, eu não tenho esse otimismo assim tanto. Quer dizer, eu acho que coisas na nossa vida, por exemplo, essa coisa do home office, um monte de encontros que a gente está podendo ter, até muito mais amplos, através dessas plataformas de web, tudo Sim. isso. Mas eu não sei, eu acho que a história da humanidade nos mostra que não dá para apostar muito nisso, infelizmente, não é? Nós passamos por situações trágicas, dramáticas, guerras. A situação hoje da humanidade, hoje, né, que a gente tem milhões e milhões de pessoas à margem, milhões e milhões de pessoas morrendo de fome, né, e não se faz nada em relação a isso. Então, eu acho que vai depender muito de como é que a gente vai se posicionar. E aí, quando eu falo a gente, eu falo todos mesmo. Né? Nesse caso da pandemia, a gente teve lideranças, né, na ciência e tal, e felizmente também de alguns políticos, mas a gente sabe que outros não, né, que deram indicações bem firmes do distanciamento físico, do isolamento, etc. Mas logo surgiu a questão da economia, imediatamente, né? Ah, mas isso não pode, vai parar a economia, as pessoas vão morrer de fome, as pessoas já estão morrendo de fome no mundo, não é? Então, eu, infelizmente, tomara que eu esteja errado, mas eu realmente não sou assim muito otimista, sabe? Eu acho que a gente vai ter que cuidar muito para não voltar. E que vai durar pouco, porque como a ciência já tem dito, outras pandemias virão, e a tragédia climática, que está aí anunciada há décadas. E o mundo continua, o aquecimento global continua matando as espécies, etc. Mas uma coisa está muito evidenciada, é a tecnologia,
porque até então a tecnologia tinha uma visão. Agora, com essa coisa toda, teve que haver um movimento até para a telemedicina, né? Uma questão que apressou essa conversa de telemedicina. E está aí hoje a telemedicina ajudando. Né? Em alguns aspectos, pelo menos as pessoas vão ter que parar para pensar. Não acha, professor? Eu, por exemplo, gostaria muito que a ciência, por exemplo, repensasse uma série de questões dessa coisa de... que já vinha também, essa discussão não é nova, né? Dos bancos de dados abertos, da ciência compartilhada, etc. Que se aprofunde isso, né? Que não seja, não, eu fiz, o que eu vou lucrar com isso? Né? Essa coisa do capitalismo mesmo, do lucro, do que eu ganho com isso. Caraca, a gente não ganha nada se a gente não estiver junto, né? Se não estiver junto. Na verdade, vai se afundar é todo mundo. Todo mundo. Então, tomara que a gente possa... Eu acho que tem ensinamentos muito grandes. Esse, por exemplo, de que a gente pode ter uma mudança radical a partir de uma ameaça maior, que seria impensável, né? A gente está com as escolas fechadas, a gente está trabalhando de casa, a gente... Né? A classe média, claro, a Ana lembrou aí, né? A classe média não é o Rio de Janeiro, não é o Brasil, claro que não, né? Também tem isso, a gente olha o nosso mundo, o nosso umbigo, e tem dificuldade. Mas como, na verdade, o outro passou a ser uma ameaça a mim, aí eu tenho que olhar ele. Mas uma das questões que a Eliane Brum traz num dos artigos dela é que a primeira pessoa que morreu, não sei se foi aqui no Rio, tal, de corona, foi uma empregada doméstica, que a patroa tinha vindo da Itália e estava com corona e nem se deu ao trabalho de pensar que a empregada poderia se contaminar, né? E não ter os mesmos recursos que ela. A gente não pensa. Essas coisas parecem que estão introjetadas dentro da gente. Sim. Né? Então, tomara que tudo isso sirva para a gente poder repensar, encontrar outros rumos, encontrar uma política que nos represente. Enfim. É tudo muito complexo. Agora, acabei de receber uma notícia aqui no Zap que o Moro fez um discurso aqui de 40 minutos sobre o governo. A gente no Brasil ainda tem essa questão, né, seríssima que a gente está em relação ao... Então, mas que bom que a gente está podendo falar sobre isso, que bom que a gente está... Enfim, né? Eu acho que, sem dúvida, isso é uma novidade, isso pode ser que traga alguma luz aí para a nossa humanidade, porque senão o destino está dado, a gente vai terminar mesmo como espécie, e o mundo vai continuar como vai continuar. Espero que a gente saia só a gente e deixe o mundo aí continuando, né, com as pessoas que a gente deixasse ainda não conseguir exterminar. Eu não sei se eu estou muito pessimista, mas enfim, não sei. Eu acho que a senhora está realmente como tem que estar, né? Enfim. Pessoas de fome, desigualdade, acho que a gente, de repente, descortinou, né, algo que estava dado muito antes dessa pandemia, mas que a gente vai, até porque a angústia é tão grande, que a gente vai tocando nossa vida, né? Sem saber muito como fazer com isso, né? O Brasil é o segundo país mais desigual do mundo, e a gente mora aqui, e a gente vive aqui. Nós somos cidadãos brasileiros, e o que a gente faz? O que faz com isso? Enfim, são questões muito graves e muito sérias, e que a gente... Não adianta também a gente ficar só no pessimismo, no desespero, na agonia e na angústia. É como é que a gente se une para transformar essa realidade, né? Essa é a natureza. Da mesma maneira que agora a gente conseguiu fazer, quem pode, o isolamento. Se a natureza encontra formas, né, de construir a sua vida, como as formigas, elas constroem um verdadeiro habitat para elas, né, e como muitos outros, que os estorvinhos no céu, né, quando eles voam, eles se unem para que eles possam voar, mesmo que eles sejam depredados, é menos do que se ele voasse sozinho. Então, talvez agora seja o momento para a universidade. Eu não sei se é o momento da esfera política, mas talvez fosse um momento nosso de tentar colocar isso
mais para fora, né? Assim, mais no sentido de que temos que estar unidos para mudar essa questão, né? Se não houver essa questão da tecnologia ter tudo isso desenvolvido, mesmo que ela fosse relegada, mas agora ela está sustentando uma base para as pessoas se comunicarem. Por muito tempo ela foi considerada de segunda ou de terceira, mas hoje ela está sendo imprescindível, né? Uhum. Não sei se eu estou me expressando claramente, Sim, acho que ma- sim. mas Eu acho que sim. de repente, como foi o nosso caso, nós vivemos, eu e a senhora, da telemedicina, da telesaúde. Teve essa pandemia, ela tomou uma outra, né, um outro corpo, que ela Sim. não vinha conseguindo há muito tempo. Então, de repente, seja uma hora de se romper esses paradigmas, esses ranços, né, que não levam a muita coisa. E, de repente, foi preciso uma pandemia dessa para ajudar a isso acontecer, né? Também, né? Tem que ter alguma coisa boa nisso tudo, né? Sim, eu acho que, claro, a ciência está desenvolvendo muito, né, e rápido. Nós percebemos que nós somos capazes, né, de fazer coletivamente ações que são difíceis, mas que a gente está fazendo por um bem maior, por um bem comum. O apoio aos profissionais de saúde, embora também tenha toda a questão do estigma em relação aos profissionais de saúde, mas o apoio tem sido muito maior do que o estigma. A questão da renda mínima, que é essencial, não podia, não podia, não podia, de repente, para evitar um caos social, a renda mínima aparece, está com dificuldade ainda das pessoas acessarem, mas ela está dada. Então, questões que pareciam impossíveis, etc., É. que estão aí colocadas, né? Aí a gente não vai poder esquecer isso, né? Não vamos poder esquecer isso. Uhum. A gente vai ter que segurar isso, né? Será? Vamos ver, né? Vamos em frente. O Carlos Damos fala assim: quando o pessimismo passa a ser uma métrica mais cabível da realidade, passa a ser desnecessário o questionamento de outras formas de julgamento. Eu acho que eu não entendi bem, Carlos, mas enfim. Eu acho que são 5 para meio-dia. Vamos encerrar? O que vocês acham? Aí é com a senhora, professora. Eu acho que só eu Ok, tô. acho que sim, acho que trouxemos muitas questões, né? Questões É. que, como eu disse, não são minhas. Eu compilei esses artigos que me pareceram interessantes para esse período, para a gente pensar. Fiz essa opção, né? Em vez da gente ficar mais centrado nas questões técnicas dos problemas de transtornos mentais, etc., ao longo da pandemia, que também é um assunto relevante, importante e tal, mas eu me senti mais motivada para trazer essas reflexões de fundo para nós todos nos colocarmos e pensarmos um pouco o que essa pandemia pode trazer em termos de transformação para nós mesmos, conosco, em torno de nós, no país que a gente, na cidade que a gente vive, no bairro que a gente vive, no prédio que a gente vive, etc., no mundo. Eu acho que isso é essencial, que a Eu gente acho, possa aproveitar eu, esse momento para refletir e para agir, né? Para criar estratégias de ação. eu acho que eu sou a única que estou com áudio. Então, se a senhora quer finalizar, eu vou aproveitar para lhe agradecer, porque foi uma excelente palestra, a senhora fez uma interação aí com o pessoal foi, né, mobilizado o tempo todo para trabalhar junto com a senhora. Então, eu queria muito agradecer essa possibilidade que a senhora nos proporcionou, trazendo Latour, trazendo outras pessoas maravilhosas, né, para esses aspectos todos, e agradecer muito a senhora por estar mais uma vez com a gente. Tá ótimo, para mim é um prazer também, né? Não é fácil falar dessas coisas, vou dizer para vocês que não é nada fácil, mas a gente precisa, eu pelo menos acho que eu, né, falando de mim aqui, preciso avançar nessas reflexões, até para a gente se perguntar qual é o nosso papel aqui nesse mundo, né? E como é que a gente pode dar a nossa contribuição para que ele possa ficar um pouco melhor, para que essas pessoas, para que todo mundo possa chegar junto. Né? Acho que essa é a grande lição e que o planeta sobreviva a nós. Né?
Queria agradecer muito também, foi bom experimentar a plataforma interativa, apesar de no chat ver que é possível fazer isso. Obrigada, e até, você quer dar algum aviso, acho que sexta-feira que vem é feriado, não é isso? A Feriado. próxima deve ser daqui a 15 dias, e o tema, então, certamente será anunciado aí pela Fátima. A bibliografia vai estar no PowerPoint, que eu vou encaminhar agora para a Fátima, e ela vai encaminhar para vocês, porque lá tem os textos, fica mais fácil. Eu gostaria de pedir desculpas pelos transtornos, mas é que houve um problema de servidor. Então, o Rodrigo, ele conseguiu reverter a situação e a gente conseguiu estar aqui, mas demorou um pouco, porque houve um problema mais, assim, bem grave de servidor, então não dava para transmitir naquele momento. Então, agradecer aí o pessoal, né, por compreender que é um momento de mudança também na Rede Root. A Rede Root mudou o sistema dela. Então, a gente está, né? E aproveitar e agradecer muito o Rodrigo aí, que se esforçou para a gente encontrar uma solução e, felizmente, conseguimos. Né? Obrigado também, Rodrigo, Fátima, Alexandre, Andréia, todos que estão possibilitando essas sessões. A equipe de informática merece todo o nosso carinho, porque eles são sempre, né, presentes com a gente, né, professora? Isso aí, isso aí. Beleza, pessoal? Então vamos, quem pode, né, ficar no isolamento, quem está precisando trabalhar, que se cuide, e vamos cuidar de nós, do que está próximo de nós e do nosso planeta. Um abraço para todo mundo, uma boa tarde, boa semana e até daqui a 15 dias aqui na nossa sessão do WebSam. Fátima, eu vou te mandar pelo e-mail a apresentação, tá? Tá. Obrigada. Rodrigo, você encerra aí, Rodrigo? Tá. Obrigadão, hein, Rodrigo? Valeu, Rodrigo. Tchau, gente. Tchau.